Olá, boa tarde, tudo bem? Se você tiver interesse em aprender algo muito importante da parte de Deus, continue no vídeo, assista até o final. Mas se você não tiver, não tem problema nenhum, você parte para outro. Tem bastante vídeo rolando aí, inclusive, de tudo que é tipo de coisa que você imaginar, tem. Mas se você tiver interesse de aprender algo importantíssimo da parte de Deus, continue. Seja bem-vindo. Olha, nos dias que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas, inclusive grande parte cristãos, têm feito de tudo para procurar se aparecer, querendo os holofotes para si. Aí a gente começa a olhar para as Sagradas Escrituras lá atrás, no começo, quando Jesus estava no ministério terreno, a gente consegue entender que Jesus ele fazia de tudo para não aparecer, inclusive quando ele operava um milagre. Ele dizia, olha, vai, mas não conta para ninguém, porque ele não queria aparecer. Jesus não queria holofotes. Olha o jeito que ele andava, olha o jeito que ele se vestia. Ele se vestia igual aos discípulos. Tanto é que para Judas entregar ele para aqueles que queriam o matar, Judas teve que bolar uma estratégia. Como ele não diferenciava muito dos discípulos, Judas falou, olha, vamos fazer o seguinte, aquele que eu beijar, esse é o mestre. E assim aconteceu, porque Jesus não queria aparecer, Jesus não queria holofotes. Esse não foi o real motivo pelo qual ele veio aqui na terra. Ele andava igual a todos. Isaías diz assim que ele não tinha parecer nem formosura de que alguém viesse o desejar. Olha que interessante isso. Gente, isso é sério, gente. A gente vê muitas pessoas hoje que faz questão de dizer eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo e coisa e tal. Outras dizem eu sou católico, bate no peito e coisa e tal. Mas e as obras? E o testemunho e o bom testemunho? Porque na verdade nós temos que nos preocupar é que o nosso testemunho fale por nós mesmos. As pessoas de fora, eles não precisam saber que eu sou cristão. Eu falando com a minha própria boca, não, as minhas obras têm que falar por mim mesmo. Infelizmente hoje não acontece dessa forma. E tem muitas pessoas que batem no peito, fazem questão de saber, das pessoas saberem que ele é o tal. E se Jesus usa alguém então para fazer um milagre, tem pessoas que têm a humildade e a simplicidade de entender que foi Jesus que operou através da vida dele. Usou ele como instrumento para operar um milagre. Mas tem gente não, sou fulano de tal. Coloca a minha mão, Jesus faz isso e Jesus faz aquilo. Meu irmão, nada contra o trabalho que você faz, mas seja simples, seja humilde. Faça com que Jesus cresça e que você diminua. E ainda mais, tem gente que quando chega num patamar assim, que se torna muito conhecido pelas pessoas, ele começa, digamos assim, fazer a acepção das pessoas. E Deus não faz acepção de pessoas. Ora, se a gente for ver, lá no livro de Jó, até o próprio Satanás, ele aparece diante da presença de Deus. Deus não faz acepção nem dele, nem do próprio Satanás. A Escritura está dizendo lá no livro de Jó, que quando os filhos de Deus foram se apresentar perante Deus, presta atenção. Quando os filhos de Deus foram se apresentar perante Deus, veio também Satanás. E Deus recebe ele e diz assim, de onde vem Satanás? E ele diz, eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus dá testemunho de Jó. E Deus diz assim, tens visto o meu servo Jó? Homem temente a Deus, reto, íntegro e coisa e tal. E dali Deus tem um diálogo com ele. E a partir dali ele começa a falar para Deus que Jó só adorava a Deus, era reto, íntegro por causa das coisas que Deus fazia por ele. E Deus manda que Satanás toque nas coisas de Jó. Então, meu querido, presta atenção numa coisa. Jesus, ele ensina a simplicidade. Jesus, ele ensina a humildade. Jesus ensina tudo aquilo que nós temos que fazer para que nós tenhamos um bom testemunho. Porque não adianta nada eu bater no peito e dizer eu sou católico, como eu vejo muitas pessoas dizer eu sou católico. Outros dizem eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando você vai ver o testemunho da vida da pessoa, misericórdia, só o sangue de Cristo. É um que vai para a igreja assim, que sai de dentro da igreja já vai para um bar
encher a cara de cerveja, encher a cara de pinga. Essa é a grande verdade. É por isso que eu falei, se você quiser continuar assistindo o vídeo, continue. Se não quiser, meu irmão, partiu, vai para outra, mas essa é a grande verdade. Outros dizem, eu sou crente, eu sou fulano de tal, não sei o que, coisa e tal, mas compra e não paga. Tem muitas pessoas que vivem falando por aí, o fulano lá, o cicrano, diz que é crente, mas comprou lá na adega do seu Joaquim e nunca pagou, está devendo até hoje. Outros dizem assim, o fulano lá diz que é crente, pô, mas vive o tempo todo falando mal do cicrano, do fulano. Gente, pensa comigo. Será que Jesus ensina a fazer isso? Jesus mandou fazer isso? Não mandou. Não mandou. É por isso que eu falei para você, se quiser aprender algo da parte de Deus, continua. Porque o evangelho de Jesus é simples e humilde. A gente tem que pôr a mão na consciência e parar para examinar as Sagradas Escrituras e ver a forma que Jesus caminhava, andava e fazia, para a gente poder ser seguidor dele e poder fazer as coisas de acordo com aquilo que ele quer que nós façamos. Ou senão nós vamos viver enganando a nós mesmos, dizendo que somos cristãos e as nossas obras dizendo ao contrário. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Viver uma vida mentirosa, uma vida disfarçada. Ô, meu irmão, pare com isso. Vamos ser sinceros, vamos ser honestos com nós mesmos. Senão, meu irmão, quando Jesus voltar, é por isso que muita gente, eu já ouvi muitas pessoas dizer, e está na palavra também que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Porque tem muita gente que vive enganando a si mesmo. Vive enganando a si mesmo. Meu irmão, a gente precisa viver de acordo com aquilo que Deus pede que a gente viva. Essa é a grande realidade. Beleza? Um grande abraço e que Deus os abençoe grandemente em Cristo Jesus.